Então, Salmo 54, 4. E nós não vamos ler tudo. Vejam bem o que eu vou ler aqui, ó. Eis que Deus é o meu ajudador. Certo? Eis que Deus é o meu ajudador. Amém. Senhor, eu apresento a Ti esta palavra, Senhor, esta pregação hoje na igreja. Te peço que o Teu Espírito tome de conta do nosso coração, do nosso ouvido, nos conduza a uma reflexão que desce do céu, Senhor, para nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, podemos sentar. Eu queria hoje desenvolver com vocês uma oração. Eu escrevi aqui uma pequena oração sobre este nosso Deus ajudador, como está proposto aí no Salmo 54, 4. Eis que Deus é o meu ajudador. Certo? Então, Ele me ajuda em quê? E essa eu estou colocando esta palavra dentro de uma oração. Eu vou ler aqui a oração toda, em seguida nós vamos colocar os versículos da palavra de Deus que dão fundamento para essa oração que eu vou ler para vocês, tá? Vou ler. Senhor, ajuda-me a ouvir quando eu estiver surdo, incapaz de ouvir o que queres me dizer. Ajuda-me a ver quando eu estiver cego, incapaz de ver o que queres me mostrar. Ajuda-me a entender quando eu estiver obscurecido, incapaz de perceber o que queres me explicar. Ajuda-me a agir quando eu estiver acomodado, sem vontade de fazer o que é preciso fazer. Ajuda-me a retornar para Ti quando eu estiver longe, sem vontade de estar em Tua casa. Ajuda-me a reacender meus bons sentimentos quando eu estiver indiferente a tudo. Ajuda-me a crer em Teu poder quando eu estiver crendo apenas em meu braço. Ajuda-me a ter fome de Ti quando o meu alimento for apenas o mundo. Ajuda-me a permanecer de pé nesta vida quando a tribulação vier contra mim com grande força. Renova-me, Senhor, ajuda-me depressa. Ajuda-me enquanto é tempo. Vou explicar aqui, tá? Para os irmãos, vejam só. Ajuda-me a ouvir quando eu estiver surdo, incapaz de ouvir o que queres me dizer. Deus é meu ajudador, vai me ajudar a ouvir quando eu estiver surdo. Deus dizia muito ao povo do deserto, o famoso Shema Israel: ouve, Israel. Porque se a pessoa não ouvir, como é que a palavra de Deus entra na sua vida? Pelo ouvido, tá certo? Pelo ouvido. Se fala assim, porque na época nem todo mundo tinha livro, né? Então alguém tinha que anunciar a palavra, né? Hoje ela entra pelos olhos também, mas este ouvir ele tem um sentido maior, é que o seu ouvido concordar com aquilo que está entrando aqui no seu ouvido, certo? Você entrar em concordância com o que está ouvindo, certo? Salmo 81, 8 diz assim: ah, Israel, se me ouvisses. Ou seja, Deus ele tem grandes planos para todos nós, bastaria a gente ouvir, tá certo? Não tem filho que não ouve o pai e que se dá mal na vida, né? E tem filho que ouve o pai e se dá bem na vida, né? Porque ele ouviu. Este ouvir é o obedecer, certo? Obedecer. A consequência mais bonita do ouvir é o obedecer. Aqui diz, Jesus diz, Mateus 13:16: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque se os olhos verem, se os ouvidos ouvirem, Deus entrará na sua vida. Pasmem, né? Deus entra na nossa vida pelo ouvido, para morar no coração. Esse é o caminho de Deus, certo? Entra pelo ouvido, habita no coração. Então, ore
É importante porque o maligno, como é que é a obra do maligno? É uma obra de enganação. Ele trabalha para fechar o seu ouvido, para que se alguém falar, você não ouça. Tá certo? As coisas estão sendo ditas e você não está mais dando ouvidos, certo? Porque a tentação faz um barulho enorme no coração da gente, certo? E eu acho que é funk, né? Tucu, 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 tucu. E a palavra de Deus não entra, né? Muito bem. Então essa é a primeira estrofe da oração. A segunda: ajuda-me a ver quando eu estiver cego, incapaz de perceber o que queres me mostrar. Deus, ele chegou para o seu povo, aí disse assim: eis que põe diante de ti dois caminhos, um caminho para a vida e um caminho para a morte. Não existe caminho intermediário, só existem dois caminhos. Deus trabalha no sistema binário: sim, sim, não, não. Talvez não é coisa que se diga para Deus, né? Então, ou sim ou não. Jesus ensinou: teu sim seja sim, teu não seja não. Então Deus, quando quer nos mostrar algo, a sua vontade, e é triste que Deus está lhe mostrando e você não está vendo. Peça para Deus abrir seus olhos, certo? Porque você não está vendo, né? Eu me lembro quando a gente foi comprar aqui a casa da igreja, tinha uma casa 3 ruas lá para frente, né? A casa na época era 124 mil reais. A gente não tinha nada, certo? A gente ia juntar 20% para dar de entrada, arranjar um empréstimo. Mas, gente, eu encasquetei em comprar essa casa. E a Liz, né, muito simpática, né, já arranjou uma amiga aqui na rua, no dia que a gente estava olhando a casa, e a mulher trouxe a Liz para ver esse lugar onde nós estamos hoje, que era 80 mil. Hoje, vocês me acreditem que eu não me convenci que aqui era melhor? Eu achava que tinha que ser lá, que era mais próximo lá da via, não era tão afastado. Também tem uma palmeira aqui em frente à igreja, eu tinha medo dessa palmeira cair em cima da gente, né? Achava que era trabalhoso, tinha que chamar os bombeiros para tirar a palmeira, alguma coisa. Eu inventei um bocado de caramichola na minha cabeça, né? Não conseguia ver, eu tive que ter um sonho para ver. Eu sonhei que eu vim aqui em frente à igreja e Deus me mostrava uma pessoa me entregando um papel em frente a essa igreja, e nesse papel um carimbo. Aí eu entendi, disse assim: rapaz, é lá. E é incrível que eu lutei com unhas e dentes pela outra casa e não avançava. É que nem aquela história do profeta: cercarei o profeta Ezequiel, né? Cercarei teu caminho de espinhos. Se você é de Deus, Deus honra você, não deixando você se meter no seu caminho. Se não for o caminho dele, ele vai impedir. Já ouviram falar da oração da areia? Já fizeram a oração da areia? Gustavo conhece. É assim: Senhor, se for tua vontade, fazer prosperar e dar certo. Se não for, bote areia. Porque tem um ditado que é assim: vixe, entrou areia. Entrou areia, porque se entrar areia num equipamento, numa máquina, no motor, acabou-se a vida daquele motor. Então, tem que ter coragem, né? Senhor, coloque areia se não for sua vontade. Ou seja, faça a engrenagem parar, e a coisa não vai mais andar até a hora em que você conseguir enxergar o que Deus quer que você enxergue, né? Entendeu? Isso é que nem casamento. Às vezes você está louco por uma pessoa para casar, só vê aquela pessoa, e Deus gostaria muito que você visse outra, né? Se você for de Deus, Ele vai botar areia até a hora em que você enxergar o que você quer que enxergue, né? Então a vontade de Deus, né? Às vezes a gente precisa pedir a Deus que coloque uma viseira na gente. Viseira, você já viu o jumento, né? Como é que é? Ele tem assim um tapa-olho lateral, que é para ele não ver o capim do lado da estrada, sabe? Ele só vê o que está ali adiante dele, né? Então, assim, acho que a vontade de Deus é o que Ele gostaria que a gente visse. Só que a gente fica olhando muita coisa do lado da estrada e acaba
parando, né? Então, ajuda-me a ver, ajuda-me a ouvir, ajuda-me a ver. A terceira estrofe é muito parecida, quando diz assim: ajuda-me a entender quando eu estiver obscurecido. É mais ou menos como ver, né? Às vezes você está com a mente obscurecida e tudo, é semelhante ao ver, mas eu separei uma passagem que diz assim, ó, Lucas 24, 45: abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Vejam, os discípulos, eles não conseguiam entender as Escrituras a respeito do Messias, da vinda do Senhor, de que ele haveria de morrer e ressuscitar. Mesmo lendo, eles não entendiam, mas o Senhor abriu o entendimento, igual a um professor quando explica uma questão com um exemplo, e aí agora estou entendendo bem, né? Ou seja, Deus, a palavra de Deus, precisa de Deus para lhe explicar a palavra. A Bíblia é o único livro cujo autor está sempre presente, certo? É uma noite de autógrafos que não termina, ele sempre está ali com a gente, certo? Por isso que eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo, isso é conversa. Sim, ora, ó Espírito Santo, ajuda-me a compreender essa palavra. De uma página, o Espírito Santo faz saltar um versículo que muda a direção do seu dia, e mudando a direção do seu dia, vai mudar a direção da sua vida. Eu creio que uma palavra pode mudar uma vida, ou não? Uma palavra pode mudar uma vida, né? Eu conheci um padre português, que ele dava um testemunho de uma palavra que mudou a vida dele. A palavra era: tudo mudou quando eu mudei. Pois você me acredita que ele saiu no Brasil inteiro carregando um cartaz nas igrejas? Não sei se o irmão Gustavo lembra, esse padre pregando lá na igreja de Fátima. Aí ele pegava um cartaz, ele pregava muito sobre a mudança, nem no final ele mostrava um cartaz assim. No cartaz estava escrito: tudo mudou quando eu mudei. Ou seja, é uma frase que mudou a vida dele, uma reflexão. Então, o Espírito Santo é mestre em tirar das Escrituras e esclarecer o seu entendimento acerca dessa palavra. Igual como quem passa aquela canetinha, como é que chama? Lumicolor, que tem verde, marca texto, né? Certo? A Liz gosta muito de trazer essas canetas para dar de presente para o menino lá em casa, viu? Que quando ela chega, ele já tem, ela traz mais. Não sei por quê, o que você traz mais? Ele já tem. Colorir mais, certo? Para agradar os meninos, né? Porque lá em casa tem uma concorrência, para ver quem agrada mais e tal, né? Tá certo? Então, assim, ajude-me a entender, ajuda-me a agir quando eu estiver acomodado. Olha, isso aqui é para a minha vida, para a sua. Às vezes você está, como diz, no piloto automático, deixando a coisa andar para ver como é que fica. Gente, se você pular em um rio, querendo ir de uma margem para outra, se você não fizer esforço e deixar que a correnteza administre seu corpo, você vai parar na outra margem, não. Você vai parar na cachoeira. Tá certo? Então, se você quer chegar do outro lado, numa correnteza, você tem que nadar, olhando para onde quer chegar, certo? Se você se entregar às águas, você vai para a cachoeira. Então, Deus, Ele pode lhe despertar, certo? Eu vou ler aqui uma palavra, Provérbios diz aqui assim: não ames o sono para que não empobreças. Provérbios 20, 13: não ames o sono para que não empobreças. Abre teus olhos e te fartarás de pão. Ou seja, pare de dormir e você vai se fartar de pão. Ou seja, pare de ser omisso, né? E virá o pão. A lei bíblica é: se você se esforça, o pão vem. Tá certo? O pão vem. Eclesiastes 9:10, eu gosto muito dessa passagem, eu separei para citar para vocês aqui. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Ou seja, fazer bem, certo? Ou seja, não se acomodar. Não é que a gente vai morrer
de trabalhar, tá certo? Não é isso não. Então, agora sim, é fazer o que precisa ser feito, que às vezes a gente perde muito tempo dando atenção a quem não deve dar, né? Buscando coisas que não vão trazer resultado. Aí você tem que pedir a Deus uma direção. Senhor, me conduz para as portas por onde devo passar, as portas que devo bater, para as pessoas com quem devo lidar, certo? Porque nosso tempo é restrito, então é bom a gente ter um bom uso, né, do dia, certo? Então, ajuda-me a agir quando eu estiver acomodado. Então, o homem da fé, ele não se entrega ao sabor das ondas, certo? A ação, né? A ação é algo que procede de Deus. Não descansar as mãos, não é morrer trabalhando, não, certo? É trabalhar com inteligência. Eu tenho um tio em Santarém, Pará, tio Brasil. Ele diz o seguinte: quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, certo? Quem for no Pará, peça para ele explicar melhor, viu? Mas eu já entendi. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Não é que ele está dizendo que você não trabalha, você tem que trabalhar com critério, certo? Com critério, porque senão você vai perder tempo, você vai ficar tão cansado, tão exaurido, que não vai enxergar a sua capacitação, a sua melhoria, né? Você não vai ver nem a sua família, né? Como diz o pastor Josué Gonçalves, nenhum sucesso pessoal justifica o fracasso de uma família, tá certo? A gente tem que ter tempo para a família. Vou dar um exemplo. Lá em casa, eu vou ter que falar da minha casa, eu não vou falar da casa do vizinho, né? Entendeu? Só conheço uma casa, é a minha. Lá em casa, por exemplo, eu e a Lisa, a gente se revezava. Quando eu não estava, o Davi nunca ficou só. Ou a Lisa estava, ou eu estava, né? Especialmente um dia, permita contar, viu, Davi? A Lisa arranjou uma empregada numa agência chamada Elvis Presley, uma agência de contratos. Já estava tão difícil empregado, tinha uma agência ali no centro, uma agência de empregos, né? Chamada Elvis Presley. Aí arranjou uma empregada lá. Aí essa moça ficou lá, a gente era simpática e tudo. Quando eu cheguei um dia em casa, o Davi correu em direção a mim e disse assim: olha a tia, papai. Aí começou a tirar o calção. Porque assim, pai, quem ensinou esse menino a fazer striptease? Né? Nunca eu tinha. Ele nunca. Depois eu suspeitei que era a menina, viu? Que brincando com ele. E assim, pelo amor de Deus. Aí eu disse: não, a partir de hoje, ou o papai ou a mamãe sempre se revezou, né? E hoje eu tenho um bom salário desse procedimento, de não ter abandonado os filhos à própria sorte, entendeu? Eles são minhas testemunhas, né? Sempre estivemos juntos. Não se terceiriza a educação, certo? Aliás, eu estava comentando até com o Rafael aqui, os colégios prometem muito e entregam pouco, sabia? Os colégios prometem demais, valores, né? Aqui se ensinam valores. Onde? Me mostre qual é esse colégio. Me mostre qual é esse colégio. Eu tenho experiência própria de oferecer projetos para colégios que não aceitarem, projetos de valores, sobre valores, né? Sobre valores. Então, não é por aí. Então, é aquela história, esse agir não pode ser ao preço do casamento e nem da educação dos filhos. Mas você não pode amar o sono, como diz aqui em Provérbios, né? Você tem que fazer algo, você não pode se acomodar. Bem, eu creio que essa oração seja importante. Ajuda-me a agir quando eu estiver acomodado, certo? Sem vontade de fazer o que é preciso fazer. Alguém já teve assim uma falta de vontade do fundo do coração, assim uma vontade de nada existir, tudo se acabar, né? Pois é, não é lícito. Pode sentir meia hora só, viu, pessoal? Mas não é bom esticar muito esse aí não, viu? Ajuda-me a retornar para ti quando eu estiver longe, sem vontade de estar em tua casa. Eu ia citar aqui o filho pródigo, mas esse foi melhor,
Porque esse queria voltar para a casa do pai. Tá certo? Ou não queria? Queria que ele viu a situação ruim onde ele estava metido, quando ele viu que os porcos comiam coisas melhores do que ele. Entendeu? Como eu vi um dia desse no Frangolândia, uma mulher comprando 1 quilo, eu comprando chão de fora, para fazer um cozidão de carne, e a mulher comprando filé mignon para o gato. Para o gato. Para o gato. Filé mignon, 39 reais, 40 e poucos reais o quilo, né? E eu comprando uma carne para fazer uma coisa lá em casa, preocupado com o preço. Aí eu digo assim: rapaz, esse gato, esse gato está comendo uma carne melhor do que eu, tá errado, né? Pois foi assim que o filho pródigo viu, quando ele viu os porcos comendo melhor do que ele. Ele disse assim: não está certo não, vou para a casa do meu pai. Agora, essa oração: ajuda-me a retornar para ti quando eu estiver longe, sem vontade de estar em tua casa. Aí aqui entra o ajudador, do Salmo 54 que a gente leu. Deus é o meu ajudador. Por quê? Agora você tem que fazer essa oração, porque tem gente que não quer ir para a casa de Deus, não quer ler a palavra de Deus, não quer nada com Deus, certo? Nada com Deus, não tem interesse nenhum. Eu estava comentando com meus filhos, eu fiz o meu curso de engenharia todinho, eu não me lembro de ter aberto um salmo. Eu não me lembro de ter aberto um salmo ou orado uma palavra. Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu só me voltei para Deus tempos depois, certo? Eu já tinha uns 22, 23 anos. Até então, por quê? Porque a sua alma fica obscurecida. Você não tem desejo de Deus. Eu já falar sobre isso, essa fome de Deus, Mas assim, quando alguém que esteve na igreja e que não quer voltar, certo? Não sente prazer, porque o Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Ou seja, alguém falou em ir para a igreja, a pessoa sente alegria. Se você não sente mais alegria em congregar, adivinha quem está dominando o território do seu coração? O maligno. Porque onde o maligno entra, ele tira logo o amor pela igreja, pela congregação. Tinha uma mocinha aqui uns anos atrás, a Liz lembra, ela não era aqui da igreja não, ela ajudava aqui no Ministério de Crianças, faz uns 15 anos. Ela conheceu um homem casado, e aí sabia que era errado. Ela era inclusive da Assembleia de Deus, ela sabia que era errado namorar um homem casado, mas o diabo foi convencendo ela de que ela podia avançar naquela direção. Depois ela me contou, quando ela passou por toda a tribulação, porque ela tirou o marido da mulher, certo? Teve um filho com esse cidadão, e o cara foi assassinado depois num posto de gasolina, certo? Foi uma tristeza, O desenrolar da coisa foi uma tragédia, porque Deus não estava ali. Tire Deus, entra o maligno. Mas ela me contou o testemunho dela. Ela disse que quando começou a pensar no coração dela em fazer uma coisa contrária a Deus, ela gostava de sentar na frente da igreja, começou a sentar longe, nos últimos bancos. Os hinos não agradavam mais. O pastor podia pregar qualquer coisa, ela dizia: meu Deus, o que é que essa igreja, essa pregação não vai para frente, tal. Nada agradava. Mas por que não agradava? Porque aquele zelo já estava sendo destruído no coração. Então, essa vontade de estar na casa do Senhor, mas estar na casa do Senhor com alegria, Ninguém vem para a igreja um morto-vivo, tá certo? Eu sempre fui muito obediente quando eu estou nas igrejas, que eu visito, pessoal, vamos levantar os braços para adorar o Senhor. Eu levanto, Agora os dois façam assim, tudo que mandarem, meu amigo. O que o ministro mandar eu faço, porque é importante, Você está ali de corpo e alma, Agora ir para a esquerda, todo mundo para a direita, isso, está lindo, Ora mais, tem que fazer, porque você está na casa do Senhor de coração aberto. Todo mundo que está aqui tem no máximo 12 anos,
certo? A idade do crente é 12 anos. Inclusive lá em casa, quando a gente vai assistir filme, quando é 16 eu não assisto. Filme de 16 anos, eu digo, esse aí é pesado, viu? Né? Desse de 16 eu não assisto não. Aí vai, assiste um filme para 16 anos, para você ver o estrupício. É pesado. No máximo eu assisto até 14. Até 14 anos. Esse aí eu assisto. Mas partiu para 16 já é pesado. Não estou dizendo para vocês fazerem a experiência, não vale a pena. Mas o Davi mesmo me pergunta: qual a idade desse aí? Aí 16, não, presta não. Não é isso, Davi? Exatamente, né? Muito bem. Eu não vou mais citar o exemplo do Davi, não, porque o pessoal está perseguindo ele nas redes sociais. Essa semana ele recebeu as 3 mensagens perguntando se ele realmente tinha medo do pé de batata doce, ó. Não, mas eu só tenho 2 meninos e uma mulher, né? Eu estou meio pobre de exemplo, né? Fala da senhora, mamãe, agora eu. Se preparou? Mamãe está aqui, viu? Muito bem. O Pedro da Tia Dolores mandou um zap lá de Santarém, Pará. E aí, Davi? Realmente tem medo dessa batata, velho? Muito bem. Muito bem, meus queridos. Envia, Salmo 43, 3: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Ou seja, quando Deus entra com a luz e com a verdade na vida da pessoa, a primeira reação é ir para o santo templo e para os tabernáculos, certo? Todo homem da fé gosta de igreja, gosta de congregar. Não é esquentar banco. Eu ouvi uma pessoa dando um depoimento horrível, dizendo que agora estava esquentando banco de igreja. Me deu uma dor. Uma dor. Vocês assistiram uma dor? O cara dizer, irmão Gustavo, que estava esquentando banco de igreja. A gente vem para a igreja para crescer e fazer a obra do Senhor na nossa vida diária, né? Primeiro, mantendo a paz no lar, né? Lembra daquele paz no lar? Primeira coisa é a paz no lar. Tudo tem que estar bem na casa da gente. Se as coisas não estiverem bem na nossa casa, nós não estamos ainda preparados para sair para o mundo. Então, primeiro, traga aqui, Gustavo. Deixa eu botar aqui. Gustavo, preparado, viu? Aqui, Obrigado, Gustavo. Vou devolver, viu? Vou mostrar aqui. Paz no lar. É isso? Se você não tiver paz no seu lar, você ainda não está formado para o evangelismo, tá certo? Ainda não terminou a faculdade, tem que primeiro estabelecer. Claro que é um processo, né? Mas um casal em pé de guerra todo tempo tem que alcançar a paz no lar. Porque se você não tiver paz no lar, vai ter paz onde? Nenhum lugar lá fora é seu, tudo lá fora é pago, tá certo? Um dia desse eu fui com os meninos aqui no supermercado, né? Desculpa falar do Davi. O Davi queria tomar um café cappuccino. Aí quando chegamos lá, o papai disse: papai, eu quero um cappuccino. Não sei se ele lembra. Aí disse: prontamente, meu filho. O cappuccino aqui para o rapaz. Ele perguntou: quanto custa? R$8. Aí disse: não, passou à vontade. Ele disse: não, meu filho, eu pago, né? Disse: não, papai, realmente R$8, vamos lá para casa, que lá em casa a gente faz. Realmente, você faz um cappuccino em casa, acho que não custa R$1. Então é no lar que as coisas acontecem melhor. É preciso ter paz no lar para depois levar a paz. Ninguém dá o que não tem. Por isso que eu digo: quem quer falar sobre leitura de Bíblia, sobre vida espiritual, vá primeiro. Aquela história do Gandhi, né? Que a mulher chegou lá para o Gandhi e disse assim: olha, meu filho está comendo muito açúcar, o senhor não podia dar uma palavra para ele sobre parar de comer muito doce, não? E olha que aí ele disse assim. Aí o Gandhi disse assim, Gandhi é aquele filósofo da Índia, né? Ele disse assim: traga ele daqui uma semana, que eu vou conversar com ele. Mas o senhor não pode falar agora? Não posso falar agora. Traga daqui uma semana. Ela ficou imaginando que ele ia fazer um tratado sobre não comer açúcar, né?
Aí quando chegou lá, ele disse para o menino assim: vem cá, meu filho. E a mãe do lado, né? Disse assim: coma menos açúcar. Aí ela ficou frustrada, porque achou que ele ia fazer assim, né? Dar mil explicações. Aí ela disse assim: o senhor falou tão pouco, o senhor precisou de uma semana para dizer para esse menino: coma menos açúcar. Aí disse assim: não, porque eu estava comendo muito açúcar naqueles dias, então eu resolvi, quando a senhora me falou, doeu em mim, então eu resolvi passar uma semana com uma melhor disciplina nisso aí, certo? Para poder falar, né? Claro, eu não sei se isso é verdade, o pessoal inventa muita coisa, né? Mas é um bom exemplo. Ajuda-me a reacender meus sentimentos quando eu estiver indiferente a tudo. Gente, essa indiferença é horrível. O que mais destrói o casal? A indiferença. Não é não? A indiferença é o tanto faz quanto tanto fez. Não é não? Vamos para tal lugar? Para ti tá bom? Tanto faz. Olha, quando alguém está dizendo tanto faz no casamento, não é bondade não, viu, pessoal? Tem que ter não pode haver indiferença, certo? Tem que ter um sentimento, uma coisa verdadeira, assim, aquecida. É como se fala no livro do Apocalipse, o primeiro amor, certo? Um fogo. Olha, eu recebi recentemente um conselho, num aconselhamento de casais, que a pessoa lá me disse o seguinte: o casamento é uma conquista diária. Todos os dias você tem que conquistar. Tem até um filme nessa área, um filme com aquele Adam Sandler, que é uma menina que tem uma doença degenerativa, ou não sei se levou uma paulada na cabeça, não sei o que foi, que ela dorme sabendo quem é e acorda sem saber quem é. Como é o nome, Gustavo? Como se fosse a primeira vez. É engraçado, dona Vanessa, que ela dorme sabendo quem é. Quando acorda, que o cara está do lado dela, não sabe quem é o cara. Aí lá se vai ele se apresentar de novo, levar para passear. Aí isso do Havaí, né? Que é uma vantagem, né? Então vai acolá, anda de carro, toma um café, né? E vai num restaurante e tal, conversa um pouco, acha graça, conta uma piada. Aí ela começa a entender que é ele. Aí no outro dia a mesma luta. Dizem que é real nessa história. Então assim, o casamento é uma conquista, né? Certo? Inclusive essa pessoa aí estava criticando os casais, né? Que o cara sai com a mulher, o cara cheio de dinheiro, aí na hora de pagar o cara disse assim: vamos rachar. Se você quiser matar uma mulher, é pedir para ela rachar a conta. Viu, meus filhotes aí? Mulher não paga. Se você não puder levar sua mulher e pagar, não vá. Ou então vá para um lugar mais simples que você possa pagar. Ou o Açaí Morril, né? Lá perto de casa, com R$18, você oferece açaí para a esposa e para você, e sai todo mundo feliz, entendeu? Mas nada assim, conquistar a esposa, porque o cara, quando era namorado, pagava tudo. Agora o marido está rachando. Que conversa é essa, né? Então assim, essa indiferença, a perda do sentimento, a perda do fervor, desagrada a Deus. Ele diz lá em Apocalipse, né? Cadê o primeiro amor? O primeiro amor é assim: cadê o amor com o qual você me amava? É uma das coisas mais graves na relação de Deus com as igrejas, é a perda do fervor inicial, tá certo? E isso é irrecuperável de jeito nenhum, senão Deus não teria reclamado. Quando Deus reclama é porque pode ser recuperado, concorda não, pessoal? Se Deus reclamar de algo para você, se alegre, ainda está em tempo. Digo isso no Espírito Santo para os irmãos. Se você sentir falta de algo na sua vida que Deus está lhe disciplinando, comece a se alegrar, está em tempo. Vou recuperar. Se Deus está mandando, está me incomodando, quando Deus está te incomodando, fique feliz, porque é reversível. É reversível. Opa, ainda estou no campo de batalha com Deus, né? Então, olha só essa questão da diferença, né? Salmo 102:4, para não acontecer com você, você pode fazer essa oração: Senhor,
que eu nunca esteja no Salmo 102:4. Diz aqui: o meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. O cara está passando por uma tristeza tão grande, um coração tão ferido, que nem comida entra. Nem comida entra. Não é o que nós queremos. Agora, Filipenses 4:7, isso é o que queremos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus guardará os vossos sentimentos e os vossos corações. Que é importante a gente andar em bons sentimentos. Por exemplo, é ruim andar em suspeita, em espírito de crítica. É bom andar em espírito de crítica, em espírito de suspeita, espírito de raiva, espírito de vingança, né? De revide. Isso não são sentimentos de Deus. Por quê? Porque são sentimentos que vão destruindo a sua alegria, certo? Uma pessoa que tem desejo de vingança, ela não tem mais alegria, porque aquele desejo, ele ocupa tudo, só pensa naquilo, certo? Uma pessoa que está desconfiada da outra, ele não se alegra mais. Por isso que é necessário conversar, né? Conversar, porque esses sentimentos ruins, eles tomam de conta da alma. Ele não divide espaço com ninguém. Por exemplo, desconfiança, ira, não tem espaço para alegria, né? Se você voltar a se alegrar, porque essas coisas não estão mais ali. Então ajuda-me a reacender meus sentimentos quando eu estiver indiferente a tudo. Eu tenho medo da indiferença, certo? Deixa para lá, vamos para frente. Não é assim. Sétimo, né? Ajuda-me a crer em teu poder quando eu estiver crendo apenas em meu braço. Esse aqui é para o pessoal que se acha, né? Confia muito em seu próprio poder. Gente, nós não temos poder sem Deus, certo? É uma ilusão crer que você vai longe sem Deus. O seu braço leva você até o quilômetro 7. O poder de Deus leva você até o quilômetro 700. Você vai mais longe se Deus tiver comunhão com você, você tiver comunhão com Deus, certo? A comunhão com Deus é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Por quê? Imagine aí Deus livrando da mulher errada, da mulher que vai destruir a sua vida. Imagine Deus livrando você de um mau amigo, ou de um emprego onde você corre risco de vida, ou de ir a um lugar onde vai acontecer algo ruim. O Gustavo tem uma oração interessante: esconde-me, Senhor. Pedir a Deus para esconder a gente. Só Deus pode esconder a gente, deixar a gente reter o nosso caminho, né? Reter o nosso caminho. Então, Deuteronômio 8:7, ele diz assim: nunca digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço adquiriram para mim este poder. É proibido por Deus você dizer que a sua força e a fortaleza do seu braço adquiriram este poder, certo? Não diga isso, não pode dizer, é proibido dizer que Deus, ou que foi o seu braço, que foi a sua força, certo? Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor, certo? Ou seja, o homem que se aparta de Deus e começa a confiar na carne, ou seja, na própria pessoa, certo? Deus chama esse homem de como? Palavrinha aqui: maldito. Agora vou dizer aqui no Ceará, né? É dose, né? Porque Deus, ele dá o nome certo para as coisas, né? Não? Deus não chama pecado de outra coisa, é sempre pecado, tá certo? O que é abominável, como Jesus disse, o que é elevado para os homens é abominável para Deus. Eu gosto muito dessa palavra. Ele diz: o que é elevado para os homens, ou seja, o que os homens consideram grandioso, para Deus é abominável. Isso, muitas coisas são assim, né?
que os homens consideram altas, para Deus são coisas abomináveis. Então, peça ajuda a Deus quando você estiver acreditando muito em você. Olha, veja bem, uma coisa é a autoestima, certo? Eu creio em mim, ou seja, eu me valorizar, certo? Eu me capacitar, e até a própria capacitação vem de Deus, porque Paulo diz, nossa capacidade vem de Deus. Tem um ditado que é, Deus ajuda quem cedo madruga, não tem esse ditado? Esse ditado na fé se diz de outra forma, Deus faz madrugar o homem a quem Ele quer ajudar, ou seja, Ele cutuca o cara para ele acordar cedo, que Ele quer lhe ajudar e sabe que é importante madrugar, aí Ele faz você madrugar, lhe dá espírito, porque sem o Espírito de Deus você não consegue madrugar, certo? Você fica confuso, né? Então nunca digas em teu coração que foi o meu poder que adquiriu isso, né? Muito bem, eu estou perto de terminar. Ajuda-me a ter fome de ti quando o meu alimento for apenas o mundo. Ora, gente, aquela história que eu já disse aqui na igreja, se você comer um pacote de xilitos, né? Um pacote de xilitos e 3 copos de suco eu me lembrei de Teoclides, mamãe. Teoclides tinha um amigo que comia muito, né? Não sei quem era esse amigo. Aí ele foi levar um amigo para comer na casa dele. Ele era recém-casado. Aí ele passou antes no lugar e deu para o cara 2 copos de suco, uns pedaços de pão, bolo, alguma coisa, para ver se lá na casa dele o cara não destruía tudo, né? Então deu uma comidinha para amansar a fera. Não sei se você lembra disso. Eu não sei quem era esse amigo. Ele disse assim, rapaz, olha, esse aí come demais. Para a gente levar ele para almoçar em casa, tem que dar primeiro suco, pastel, alguma coisa que é para poder o cara dar uma amansada, viu? Então é a mesma coisa, você se alimenta do mundo, passa o dia assistindo filme, Netflix, brincando com jogos, assistindo novela, o que for. Você acha que no final do dia você vai ter vontade de abrir a Bíblia? Eu não falei nem do Instagram e do WhatsApp. Você acha que no final do dia você vai querer abrir a Bíblia? Então nós estamos trocando xilito, o filé, pelos xilitos. Ainda existe os xilitos? Fandangos, né? Sei lá. Por quê? Você fica empanturrado de pessoas lhe falando, né? De coisas do mundo. Aí chega a hora do alimento principal, cadê a fome? Já ouviram falar que o melhor tempero é a fome? Hein, irmã Antônia? Que gosta do ofício, né, irmã Antônia? Eu e a senhora gostamos, né? Qual é o melhor tempero? Claro, né, que o cozinheiro ajuda muito, né? Mas dizem que a fome é um excelente tempero. Agora, sem fome, meus amigos, nada é bom. Nada é bom. Nada é bom. Tem que ter a fome. Então, Senhor, ajuda-me a ter fome de Ti, quando eu estiver sendo saciado pelo mundo. Então, um dos maiores problemas da fé é esse volume imenso de informações e contatos. Parece até que você vai enricar. Agora, me dê o testemunho quem no último ano quadruplicou os rendimentos por estar tão integrado, né? Talvez alguém possa dizer, mas talvez nem tenha estado tão integrado assim. Não é só estar gastando tempo em informação, em besteira, porque se você correr o seu dedinho, você vai gastar um tempo enorme com todo tipo de besteira. E a gente é tentado, né, a clicar, né, não? Porque é tentador, tá lá, né? Depois de manhã eu acordei, né? Aí eu sempre abro o YouTube para ver quantos inscritos tem, né, lá no nosso canal, né? Cada um que entra eu agradeço a Deus, né? Comemoro, né? Aí tinha lá uma mensagem do Padre Fábio, né? De Melo, disse, deixa eu clicar aqui, ver o que é que ele tem para dizer, né? Padre Fábio de Melo, tinha lá embaixo, né? No YouTube, acho que os vídeos mais vistos, né? Aí eu cliquei lá, ele estava conversando com uma cachorra no cio, dizendo que aquilo ia passar, que ela se acalmasse. Eu disse, pelo amor de Deus, o cara está... Acho que eu perdi meu tempo, ó. Cliquei em cima achando que era uma mensagem, ele estava
tentando talvez passar uma mensagem sobre se acalmar e etc. Conversando com a cadela, que estava no cio e estava presa em casa, não podia ir passear com os coleguinhas, como ele diz lá, né? Assim, se acalme, isso passa, tudo passa, etc. Assim, nossa senhora, o cara gastou um tempo enorme aí e me enganou, né? Entendeu? Achei que assim agora multiplique isso por 200, é o que está acontecendo na vida de muita gente, certo? Perdendo a fome de Deus. Como é que eu sei, pastor? Sintoma: você não lê mais a Bíblia. Parou de ler a Bíblia é porque está comendo muita porcaria aí fora, certo? Não está mais lendo nada das Escrituras, não está se ajoelhando, não está orando, não está separando um tempo para Deus no seu quarto. O mundo está lhe alimentando, não tem jeito, né? Chegando ao final, gente, ajuda-me a permanecer, essa é a última reflexão, depois tem só uma conclusão aqui. Ajuda-me a permanecer de pé nesta vida, quando a tribulação vier contra mim com grande força. Eu coloquei isso aqui inspirado neste salmo, meus amigos, que eu gosto muito, que ele diz assim, Salmo 118, 13: com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Eu adoro esse salmo. É aquela pessoa do cão que lhe empurra para ver se você cai, aliás, querendo que você caia. Aí ele diz: com força me impeliste, me empurraste para me fazeres cair. Conclusão: mas o Senhor me ajudou. Então, quem é de Deus, se lhe empurrarem, o Senhor lhe segura. Filho de Deus não cai em abismo, não tem nem perigo, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, gente, ajuda-me a permanecer de pé quando a tribulação vier contra mim, com grande força. Às vezes tudo está bem, pessoal, mas tem horas que aperta o cinto, não tem não? Nessa hora, peça a Deus: Senhor, ajuda-me a permanecer de pé, certo? Essa é uma oração importante, certo? Porque muitas vezes você é impelido para cair, é empurrado para cair, mas o Senhor lhe sustenta, né? Tem vários salmos nessa área. Uns encurvam-se e caem, Salmo 20, versículo 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Veja a condição do homem e da mulher de Deus. Nós nos levantamos e estamos de pé. Não há essa história dos que temem a Deus estarem curvados e caídos. Nos levantamos e estamos de pé, certo? Prontos para a próxima peleja. Por quê? Por força minha? Não, por força de quem me levanta. E se Deus resolver levantar alguém, meus amigos, vou lembrar aqui José do Egito. José do Egito era um homem espiritual, tinha sonhos. Os irmãos ficaram com raiva dele, porque ele tinha sonhos, não é não? O nome dele ainda não era José do Egito, não, era José, filho de Jacó. Colocaram José onde? Dentro de um poço. Os midianitas compraram, levaram o rapaz para venderam ele como escravo. Na casa de Potifar, ele começou a se desenvolver. Se desenvolveu tanto, administrou tudo tão bem, que até a mulher do Potifar queria ser administrada por ele, certo? Aí quando ela disse: me administre, ele saiu correndo, ela segurou a capa e gritou que ele tinha ido tentar violentá-la. Foi parar na cadeia, certo? Mas de quem é a última palavra? De Deus. Ou seja, ele foi empurrado várias vezes, mas Deus sempre levantando. Sabe o que é, pessoal? É porque Deus está vendo o desenrolar da nossa vida, nós não estamos vendo. Deus é quem vê. Deus já sabia onde queria levar José, José não sabia, tá certo? Mas uma coisa é certa: no plano de Deus não está você cair sem ser levantado, não. Sempre você será levantado. E aí, da prisão, interpretando um sonho dos funcionários do rei, ele foi levado à presença do rei e dali se tornou vice-rei do Egito e salvou toda a família dele. Foi empurrado para cair, mas Deus o levantou. Jesus foi empurrado também, foi jogado numa cruz, não foi não? Para morrer. Ele foi impelido para a cruz para morrer. Deus o ressuscitou e o fez sentar à sua direita, né?
Então é assim que é. Deus tem bênçãos para os que estão com Ele, mas oremos, né? Ajuda-me a permanecer de pé quando a tribulação. Porque, veja só, a pior desgraça é na tribulação você perder a fé. Tá certo? Vem a tribulação, aí você perde a fé. Aí acabou-se, não é não? Você vai ser engolido pela tribulação. Então, irmãos, se alguém está passando tribulação, essa é a hora da fé. Não é a hora de soltar o cabo da anal, não. Entendeu? É a hora de segurar firme. É a hora da retenção da palavra, das promessas de Deus, né? Renova-me, Senhor, ajuda-me depressa enquanto é tempo. Essa é a última palavra, porque esta ajuda que estamos pedindo a Deus é a nossa renovação. Agora, ajuda-nos depressa. Por que depressa? Eu vou dizer aqui diz, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Meus amigos, Deus é para ser buscado enquanto pode ser achado. Tem gente que está brincando de se afastar de Deus, brincando com a sua espiritualidade. Pode ser, eu aprendi isso com um pastor aí da mídia, ele diz o seguinte, que pode ser que seu coração fique insensível e você não busque mais o Senhor, certo? E seja tarde. Então o Salmo diz assim, ouve-me depressa, Salmo 102:2, tem vários salmos assim, depressa, Senhor, vem depressa ao meu auxílio. Por que a pressa? É porque pode ser que não dê mais tempo. Alguém está tendo um infarto em casa, tem que ter o que em relação àquela pessoa? Pressa, senão não precisa mais. Se demorar, não precisa mais. Então que Deus venha depressa ao seu auxílio, porque qualquer demora neste mundo, meus amigos, o seu coração pode esfriar de um modo tal que não tem mais como ressuscitar o seu coração. É uma morte espiritual em vida, né? Tá certo? Então a palavra de Hebreus 12:16, ele fala de Esaú. Ele diz assim, bem sabeis que querendo ele, Esaú, herdar a bênção, que ele vendeu a bênção dele por um prato de comida, né? Querendo herdar a bênção, foi rejeitado e não achou arrependimento, ainda que com lágrimas tenha buscado. Ou seja, ele não conseguiu mais o que buscava, certo? Mesmo com lágrimas não alcançou. Então ajuda-me depressa, Senhor. Então, irmãos, eu desejo a vocês e a mim que a gente possa recuperar a alegria da fé, né? A vontade de empreender as coisas que Deus já separou para nós, não perder tempo, né? Andar na estrada que Deus abriu, tá certo? Vamos andar nas estradas abertas por Deus, né? É melhor. Gente, Deus é o que para nós? Na palavra de Deus, como é que ele se apresenta? Pai. O que é um pai e uma mãe? É um facilitador de caminhos. Está aqui minha sogra, Dona Vanisa. A senhora não acha que facilitou a vida dos seus filhos com o seu trabalho? Demais. Dona Socorro aqui, né? Hoje não, vocês estão vendo aqui, mas a senhora aqui divulga na internet, segundo o Gustavo me disse aí, os bordados e as rendas dela, né? Foi uma grande comerciante, viu? Né? Tinha uma lojona lá em Santarém, Pará, que era um monstro de uma loja. Não é isso? Não é não? Lembra? Pergunta se ela queria voltar para lá. Ela não queria, para ser comerciante, eu acho que não queria não, né, mãe? Não, porque é sofrimento grande ser comerciante. Mas, como mãe, ela facilitou o caminho dos filhos. Eu não teria estudado aqui no Ceará se meu pai e minha mãe não tivessem facilitado o meu caminho, certo? Os meus filhos não estariam onde estão se a mãe deles, muito preocupada, e ela muito mais do que eu, não tivesse facilitado o caminho, certo? Aí nós queremos dispensar Deus, que é o maior facilitador de caminhos, que pode dizer para você onde você vai, onde você não vai, e você andar no caminho que Ele abriu. Eu prefiro andar no caminho que Deus abriu, porque está escrito, nós seguimos as suas, o quê? Pegadas. Nós seguimos as suas pisaduras, ou seja, as suas pegadas. Eu vou andar num caminho que eu vou abrir,
se eu posso andar no caminho que meu Pai abriu? Não? Melhor, não é não? Então vamos devolver a Deus essa honra de andar no caminho que Ele abriu. E Ele tem caminhos já abertos para você. Aí lá se vai a gente abrir caminho no mato, tendo já um caminho aberto. Não é não? Eu não sei. Não é certo. Então, esta oração vai ficar gravada aí, né, nas redes sociais. Quem quiser olhar, depois eu posso imprimir, para a gente orar sempre esses pontos que ajudam muito. E deles eu digo: na tribulação, não perca a fé, né? É o momento da fé. Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra, que ela possa alcançar alguém, Senhor, possa trazer vida e bênção para os teus filhos, e que essas promessas sejam avivadas para todos nós, Senhor, e que não falte a oração da ajuda, Senhor. Ajuda-me, Senhor, depressa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.